Fiquemos todos em pé para a leitura da Palavra de Deus. No segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Josias abole a idolatria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até a Naftali e seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de esculturas, até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E todos dizem: aqui está o exemplo para os dias que nós estamos vivendo. Há muita coisa querendo combater a igreja, combater o povo de Deus, mas nós vamos vacinar o povo com a palavra. E haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, a Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. Bondoso Deus, eterno Pai, te damos graças por tua palavra lida, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E diante da tua palavra, nada fica encoberto. Te pedimos que nesta noite, teu Santo Espírito tome lugar em cada vida, em cada coração. Que o teu nome, que é bendito, seja glorificado, e que sejamos por ti despertados, Senhor, para o dia da tua vinda que se aproxima, o arrebatamento da tua igreja. Pai justo e santo, guarda o teu povo, dá força, fortaleza, Senhor, aqueles que ministram sobre o teu altar. Guarda os obreiros e missionários e a tua igreja amada aqui na terra, de toda ação do adversário das nossas almas. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos enche de poder e de graça, Pai. Nós oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus.
Amém. Agora eu gostaria de ouvir o grito de guerra, que é para poder eu gravar. Eu quero ouvir o grito de guerra do ECAD. Não tem um grito de guerra? Sim, eu quero ouvir para mim gravar e eu saber saudar vocês também. Pastor Leopoldino. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Quantos irmãos encontram? Minha alegria poder cultuar a Deus num culto tão vivo, tão cheio da presença de Deus, tão alegre. Eu estou com a minha alma muito feliz por tudo que já ouvi. Já senti a presença de Deus bem de perto. Quero agradecer ao pastor, aos irmãos que nos receberam. Obrigado. Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 7. Prometo aos irmãos que serei sucinto nas minhas palavras. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no outro dia, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Toda a igreja repita comigo: foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. E subindo, partiram o pão e comeram, e ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem. Todos repitam comigo: e levaram vivo. E levaram vivo o jovem, e ficaram cheios de consolação. Diga comigo: toda a igreja: o levantaram morto e o levaram vivo. Meus queridos irmãos, confesso aos irmãos que na tarde deste dia, agora bem no final da tarde, eu comecei a meditar neste texto. Eu não sabia que eu ia falar hoje uma palavra para os irmãos. E eu me emocionei muito. Eu senti o meu coração compungido. Senti fortemente a presença de Deus enquanto eu meditava no texto que eu acabei de ler com os irmãos. A igreja estava reunida, pastor José Carlos, no cenáculo. E a Bíblia diz que havia muitas luzes, Eu vou até colocar aqui uma vírgula para falar algo que nós estamos, não a nossa igreja, mas nós estamos sofrendo assim algumas represárias por causa da forma que comportamos. Pastor, por que havia muitas luzes no cenáculo? Porque a igreja é um lugar claro. A igreja não é um lugar escuro. É por isso que você entra nas nossas igrejas, a parede não é preta, o chão não é preto, o teto não é preto, porque a igreja é lugar de luz, igreja é lugar de claridade. Esses dias eu entrei num lugar que eu fiquei até com medo. Falei: pastor, tem como acender a luz? Eu estou com medo de ficar aqui dentro, é muito escuro.
tudo preto, tudo escuro. Igreja é lugar de luz, de claridade. Havia muitas luzes no cenáculo e Paulo estava na prática da palavra, pastor Jair. E ali no culto estava um moço. Entenda os irmãos que ele estava dentro, ele estava no culto. Ele não estava no mundo, ele não estava numa balada, ele não estava num bar, ele estava no culto. Ele estava junto com os irmãos. Ele estava lá no mesmo lugar que os irmãos estavam, mas estava distraído. E quem é distraído é atraído. Este homem, esse moço estava distraído e alguma coisa do lado de fora o atraiu. E ele foi até a janela para olhar para aquilo que estava do lado de. Então, eu tenho base para dizer que tem gente que está dentro, mas está olhando para fora. Você viu os hinos que nós ouvimos aqui hoje? E tem gente que gosta da música lá de fora. Você viu a postura que os crentes estão aqui hoje? Tem gente que gosta da postura lá de fora. Tem gente sendo atraído pelo que está fora. Este moço foi atraído até a janela e ele estava do lado de dentro observando o que estava do lado de fora. O que estava do lado de fora encheu os olhos desse moço, a ponto dele perder a atenção do culto, a atenção da palavra, a voz de Deus, os louvores, a palavra. Ele estava agora sendo seduzido a olhar para o que estava do lado de fora. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer, que tudo o que você precisa está do lado de dentro. Levanta comigo as suas mãos que eu tenho uma profecia bíblica para dizer. Nós não precisamos trazer nada lá de fora aqui para dentro. Aqui dentro já tem tudo o que precisamos. Se você concorda com isso, diga glórias ao nome de Jesus. Nós não precisamos buscar ritmo de fora, música de fora, roupa lá de fora, modelo lá de fora. Nós não precisamos de nada lá de fora. Alamanchomi canta séria. Aqui dentro nós temos tudo o que necessitamos. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra? Deus completou a sua igreja. A igreja não precisa da ajuda do mundo para ser feliz. A igreja não precisa copiar o altar de Damasco para ser feliz. Não. Nós temos tudo. E a Bíblia diz que esse moço, primeiro, o pastor Álvaro vai para a janela. Depois ele se assenta. Diga comigo, se assenta. Porque agora ele não é só atraído, agora ele se sente confortável. Dá para acreditar que tem pessoas se sentindo confortável, quando na verdade era para estar constrangido. O moço está confortável, porque o plano do diabo é cauterizar a consciência. O plano do diabo é fazer a pessoa se sentindo bem com o errado, se sentindo bem com o oposto. Aquele moço se sentiu completamente confortável e se assentou na janela. A janela não era em qualquer lugar não. A janela era no terceiro andar. Mas quando o inimigo atrai uma pessoa para olhar para o que está fora e faz ele se sentir confortável com o que está fazendo, ele perde a noção do perigo. Ele perde a noção do perigo que ele está correndo. Ele não tem noção da queda, do tamanho que pode ser a queda. E a Bíblia diz, pastor Marinaldo, que este moço foi tomado de um sono profundo. Diga comigo, foi tomado. Não, diga bem alto, eu vou ser breve, diga, foi tomado. Agora olha para mim, esse sono não era o sono do quarto, o sono do travesseiro, o sono normal. Ele não sentiu o sono, ele foi tomado. Me escute.
Se o inimigo atrair, a pessoa for se sentir confortável, ele é tomado. O sentimento muda, o pensamento muda, a emoção muda, o espiritual muda, os princípios mudam. Aquele moço foi tomado. Um sono profundo tomou aquele moço, e ele dormiu profundamente, sentado num lugar perigoso. E a Bíblia diz que ele caiu. Ele para fora ou para dentro? Porque quem cai não cai para dentro. Ele poderia ter caído para o lado de dentro, mas quem levou ele para a janela não vai deixar ele cair para o lado de dentro. Quem atraiu ele para a janela vai fazer ele cair para o lado de fora. E a queda foi do 3º andar. Quando aquele moço cai do 3º andar daquele prédio, pastor José Carlos, ele cai lá embaixo, a Bíblia diz que o levantaram morto. Por que levantaram ele morto? Porque quem desceu, ou quem foi conferir, viu que ele não tinha, pastor Gilvan Rodrigues, sinais vitais. Ele não respirava, ele não sentia, ele não falava, ele não tinha pulso, o coração não batia, a pupila estava dilatada dos olhos. Alguém olhou e disse: está morto. E gritaram lá de baixo: morreu. Agora acontece uma coisa. Paulo descendo. Vou repetir. Paulo descendo. Eu vou dizer de novo. Paulo descendo. Olha, eu vou falar o que o Espírito de Deus comunicou ao meu espírito. É muito fácil falar de cima. É muito fácil olhar lá de cima e dizer caiu. É muito fácil olhar lá de cima e dizer desviou. É muito fácil olhar lá de cima e dizer está caído, está no pecado, está morto. Eu quero ver é descer o prédio. Demignatio semia come variteva súria. Quantos podem levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus? O Espírito de Deus comunicou ao meu espírito. Sabe por que muitas vezes não funciona o resgate? Porque nós falamos de cima e há uma distância muito grande. É como se a pessoa tivesse em um mundo e você em outro. A pessoa se sente a pior pessoa do mundo, porque ele está ouvindo a voz de quem está em cima: morreu, morreu, morreu. Mas Paulo desceu. Agora olha para mim. Inclinou-se sobre ele e o abraçando. Escuta. Gritar lá de cima. Quem mandou ir para a janela? Quem mandou não prestar atenção? Quem mandou não vigiar? Era para ter vigiado, foi para a janela porque quis, agora está morto. Não, não, não. Esse não é o sentimento de Paulo. Paulo está descendo, pastor José Carlos, a escada. Sabe o que as pessoas avisam para Paulo na hora que ele está descendo? Não adianta descer, ele está morto. Não adianta vir aqui, ele está morto. Paulo disse: não, eu vou descer. Quando Paulo dá o abraço, escute isso. Quando Paulo dá o abraço no moço, Paulo disse: não tem mais. Levanta comigo a sua mão direita aos céus. Uramachei Mikovanaya séria. Escute o que eu vou te dizer, porque isso é de ordem muito profunda. Pastor Gilvan Rodrigues, quando Paulo abraça o moço, ele diz: não temas. A alma dele ainda está nele. Levanta a tua mão que eu vou te explicar melhor. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não está cantando, mas tem alma. Não está pregando, mas tem alma. Não está no altar, mas tem alma. Não está no ministério, mas tem alma. Não está tomando ceia, mas tem alma. Não está cantando no conjunto, mas tem alma.
Se você pode glorificar Deus, glorifique a Deus. De Calamanchuriende Kevia. Eu sinto o testemunho do Espírito de Deus aqui.